A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós chegamos ao terceiro episódio do estudo do Evangelho de João. Hoje veremos o Verbo se fez carne, o Deus que veio habitar entre nós. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 1, do versículo 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início da história: como é Deus? Muitos tentaram imaginá-lo. Alguns criaram ídolos, outros desenvolveram filosofias, mas Deus resolveu responder essa pergunta da maneira mais surpreendente possível. Ele não enviou apenas uma mensagem, ele veio pessoalmente. João nos apresenta um dos versículos mais profundos de toda a Bíblia. O Verbo se fez carne. Se João capítulo 1, versículo 1 revela a divindade de Cristo, João capítulo 1, versículo 14 revela a sua humanidade. O Deus eterno entrou na história. O Criador tornou-se criatura sem deixar de ser Deus. O Verbo se fez carne. João não diz que o Verbo apenas vestiu um corpo. Ele afirma que o Verbo se fez carne. A palavra carne, em grego, descreve nossa condição humana, frágil, limitada e sujeita ao sofrimento. Isso significa que Jesus sentiu fome, teve sede, cansou-se, chorou, sofreu, sentiu dor. Ele experimentou a vida humana de forma real, mas sem pecado. Como diz Hebreus 4,15, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aqui vemos o maior milagre da Bíblia. Quando pensamos em milagres, lembramos da abertura do mar, da multiplicação dos pães ou da ressurreição de Lázaro, mas nenhum deles supera este. O Deus infinito tornou-se homem, o Criador entrou na criação, o Eterno entrou no tempo, o invisível tornou-se visível. Aquele que sustenta o universo aceitou ser carregado nos braços de Maria. E aqui está um mistério extraordinário. A palavra habitou significa literalmente armou a sua tenda entre nós. Essa expressão leva a nossa mente ao Antigo Testamento. Durante a caminhada de Israel pelo deserto, Deus manifestava a sua presença no tabernáculo. Ali estava a glória de Deus. Agora João afirma algo impressionante. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. A presença de Deus não está mais restrita a uma tenda ou a um templo de pedras. Ela caminhou entre as pessoas na pessoa de Jesus. Quem olhava para Cristo estava vendo Deus agir entre os homens. E esse Cristo é cheio de graça e de verdade. Essas duas palavras resumem perfeitamente o caráter de Cristo. A graça, quer dizer que Jesus acolhia pecadores, perdoava culpados, recebia rejeitados, oferecia esperança aos quebrantados. Ele não veio porque merecíamos, veio porque nos amava. E a verdade. Ao mesmo tempo, Jesus nunca negociou a verdade. Chamou o pecado pelo nome, confrontou a hipocrisia, anunciou o arrependimento, nunca separou graça da verdade. Onde há apenas graça, sem verdade, nasce o permissivismo. Onde há apenas verdade sem graça, nasce a religiosidade fria. Em Jesus, ambas caminhavam juntas. Vimos a sua glória. João não estava falando apenas da transfiguração. Ele conviveu cerca de 3 anos com Jesus. Viu os seus milagres, ouviu os seus ensinamentos, testemunhou do seu amor e assistiu à sua morte. E encontrou-se com ele ressuscitado. João está dizendo: eu vi. Ele não escreve uma teoria, ele escreve como testemunha ocular. Sua fé está fundamentada naquilo que viu e experimentou, o unigênito do Pai. A palavra unigênito não significa que Jesus foi criado,
significa que ele é o Filho único, incomparável, da mesma natureza do Pai. Não existe outro como ele. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, único Salvador, único capaz de revelar perfeitamente quem Deus é. Ninguém jamais viu a Deus. João encerra dizendo: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Jesus veio revelar o Pai. Quer conhecer o amor de Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer a justiça de Deus? Olhe para Jesus. Quer conhecer a misericórdia de Deus? Olhe para Jesus. Tudo o que precisamos saber sobre Deus foi revelado em Cristo. Muitas pessoas imaginam Deus como alguém distante, indiferente ou inacessível. João destrói essa ideia. Deus entrou na nossa história. Ele conhece nossas dores, conhece nossas lágrimas, conhece nossas tentações. Ele sabe o que é sofrer. Por isso podemos nos aproximar dele com confiança. Não seguimos um Deus distante, seguimos um Salvador que caminhou em nosso lugar. João nos mostra que o Deus eterno não permaneceu distante do sofrimento humano. Ele entrou na nossa realidade, viveu entre nós e revelou o Pai. Morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. A encarnação é a prova de que Deus não desistiu da humanidade, mas ele veio ao nosso encontro. No próximo episódio, veremos um homem enviado por Deus para preparar esse caminho, João Batista, a voz que clamava no deserto e anunciava a chegada da verdadeira luz. Está curioso para saber? Eu te encontro no próximo devocional.